A paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão conosco neste dia maravilhoso e santo que fez o Senhor. O último domingo do mês de janeiro de 2021, dia 30 de janeiro. Graças ao nosso Deus por esta oportunidade de estarmos juntos, reunidos, em nome de Cristo Jesus. Vamos iniciar a nossa oração. Maravilhoso e soberano Deus, que conhece e sabe todas as nossas necessidades, que tem suprido todas, que não tem nos abandonado, as dificuldades têm aparecido, mas o Senhor tem com certeza nos libertado, nos dado o escape, até onde possamos suportar, não mais que isso. Por isso te louvamos, te bendizemos e te agradecemos. Que o teu Espírito Santo possa estar falando através desses louvores, através da tua palavra, com cada um de nós, Pai, que queremos aprender a tua palavra, que queremos saber e conhecer qual é o teu intento, qual é o teu querer, qual é a tua vontade na vida de cada um dos teus filhos. Para isso, aqui estamos nesta noite reunidos em nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Usa-me a mim, usa a cada um dos teus filhos que possam estar dando um testemunho ou algo que ocorreu durante esta semana passada. No nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, nós te agradecemos, te bendizemos por tudo o que és e tudo o que tem feito, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o nosso primeiro hino de número 243, que diz, ao abrir o culto. Então, bem para trás. Encostado, se for você. 1, 2, 3... Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina vem dar por isto, gozaremos em tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura, sim, nos enlaces, para ouvir o que nos for dado. Ó, nos manda a tua palavra, pelo teu Espírito Santo, que no peito um fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos, nova vida para tua igreja. Ó, não tardes, pois desejamos que pureza em nós tu vejas. Abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa os cordeirinhos, a família dos teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Verso 3 novamente. Abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa os cordeirinhos, a família dos teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Amém. Graças a Deus que podemos ter essa certeza, podemos confiar nesta palavra, porque ela é verdadeira e tem se apresentado na vida de muitos, na nossa vida, no nosso viver diário. Então o Senhor tem nos livrado e cuidado de cada um de nós e chegamos até aqui por causa do amor incondicional do nosso Deus. Amém. O segundo diz, o segundo hino da nossa harpa diz,
Eu confio firmemente. Hino de número 242. Hino da harpa cristã de número 242. Eu confio firmemente. Essa é a nossa esperança maior. 1, 2, 3. Eu confio firmemente que no céu vou descansar com Jesus alegremente, aleluia. Que prazer celeste sente a minha alma em pensar na glória que no céu eu vou gozar. Que eterna glória vou no céu gozar. Com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar. Eterna glória Cristo me comprou. No céu vou ver o Cordeiro que por mim quis expirar, pendurado no madeiro, aleluia. Que me fez também herdeiro do que nunca vai murchar, na glória que no céu eu vou gozar. Que eterna glória vou no céu gozar. Com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar. Eterna glória Cristo me comprou. De Jesus o rosto santo no céu hei de contemplar, onde não há dor ou pranto, aleluia, mas sim um sublime canto que para sempre vai soar, na glória que no céu eu vou gozar. Que eterna glória vou no céu gozar. Com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar. Eterna glória Cristo me comprou. Quando for ao céu chegado e a glória alcançar, por ter Cristo a meu lado, aleluia. No seu trono assentado, a Jesus vou adorar. Eterna glória vou no céu gozar. Que eterna glória vou no céu gozar. Com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar. Eterna glória Cristo me comprou. Que eterna glória vou no céu gozar. Com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar. Eterna glória Cristo me comprou. Amém, aleluia, aleluia. O preço do nosso pecado Jesus Cristo pagou naquela cruz. Sendo inocente, entregou-se a si mesmo voluntariamente e se fez pecador em meu lugar, para nos dar esta vida presente e nos garantir a vida futura junto com o nosso Deus, e nos fez herdeiro daquilo que está nos céus. Amém. Por isto. E o nosso terceiro hino, o de número 291. Vê se não precisa nem abrir a harpa mais. 291. Assim como o 15, esse 291. São os dois hinos mais cantados da nossa harpa cristã. A mensagem da cruz. Desculpe. 1, 2, 3. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz
cruz, é por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém. Graças ao nosso bom Deus. Aleluia. Amém. E também é mais uma esperança do cristão. Amém. Entre tantas outras desta vida presente, mas acima de todas a vida futura. Isso aí você fala sobre os aniversariantes. Então, neste dia que o Senhor tem nos concedido estarmos reunidos, nós agradecemos a Deus porque tem nos abençoado sobremaneira, sem merecermos, mas se chegamos até aqui, é pela graça incomparável e imerecida do nosso Deus para conosco. Amém. Temos hoje no nosso texto aqui, para uma pequena meditação, o que eu coloquei como tema, o que todo cristão deveria ser, ou deve ser, ou deveria ser. O que todo cristão, não é o que o presbítero, nem o diácono, nem somente o pastor, nem somente... São todos os cristãos e todos aqueles que se dizem cristãos. Porque a palavra de Deus é para todos os cristãos. Então, este texto está no livro de Romanos, no capítulo 1, dos versículos 8 ao 15. No livro de Romanos, capítulo 1, do
versículo 8 ao versículo 15. Não vou ler todos. Vou ler do Vou ler do 13 ao 15. Mas o texto fica mais completo do versículo 8 ao versículo 15. E que se encerra no versículo 16. Este é o contexto inteiro. Então, vou ler do versículo 13 ao 15. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Bem, então, vamos ver alguns pontos sobre esses versículos que nós aprendemos sempre mais que uma coisa, mais que um ponto importante na nossa vida para ser utilizado na nossa vida diária. Então, Paulo dá, através dessas palavras, desses versos, nos dá algumas instruções para como deve ser o cristão, como deve proceder todo cristão. Como eu disse, não somente da igreja A, nem da igreja B, mas sim todos aqueles que se identificam como cristãos e seguem a Cristo Jesus. Bom, agradeço ao Senhor por esta oportunidade de estar com os irmãos, por esta semana que se passou. E as dificuldades vieram para cada um de nós, para todos, com certeza. Mas o Senhor, então, tem nos guardado, nos protegido e nos abençoado. E estamos aqui no nome do Senhor. Este é o meu agradecimento. E também peço oração ao Senhor que Ele lembre-se de cada um de nós, na infinita misericórdia dEle, para nos conceder vida e vida com alegria, porque é muito importante para que todos tenham sempre esta vida e vida e abundância e sejam participantes desta vida e vida e abundância. As dificuldades vão continuar surgindo, mas temos uma resposta do Senhor para cada um dos nossos problemas, daquilo que enfrentamos, de qualquer natureza. Espiritual, material, física, emocional, de todo o conjunto que se compõe o ser humano. Então, peço orações aos irmãos, lembrem-se de nós nas vossas orações. Os irmãos que também nos assistem, e continuem orando em nosso favor, porque sabemos que vários irmãos têm orado em nosso favor. Amém. Amém. Então, esse é o meu agradecimento e o meu pedido de oração. Desculpem aqueles que nos assistem, porque muitas vezes não são vistas as pessoas que falam aqui ao nosso redor, porque estão, então, numa outra fonte de vídeo, de áudio, e que os irmãos não conseguem ver, por isso não coloco. Vamos começar com a irmã Luzinete e o irmão Alexandre, que estão aqui à minha esquerda. Me ouve, irmã Luzinete? Ok. Não. Irmã Luzinete não nos ouve. Kelly Campos, me ouve? Oh, amém. Então, algo para agradecer, algo para buscar ao Senhor. Fique à vontade. Agradecer a Deus, né? Sim. A gente passa, porque a gente vive, porque
oportunidades. Eu acho que falei hoje com uma pessoa que o deserto não é um lugar onde coloca a gente, é o próprio Deus coloca a gente poder aprender. Amém. Muito grato. Assim. Agradeço. Amém. Graças a Deus. Então, sempre peço aos irmãos, lembrando então da nossa irmã Kelly Campos, que algumas vezes não tem estado e algumas vezes tem estado conosco, mas não podem vê-la porque ela está, como eu disse, aqui em outra fonte de áudio e vídeo. A irmã Kelly então fala do Embu, Terra das Artes, São Paulo. Irmã Clarice, me ouve? Muito grato. A irmã Clarice está conosco e fala de a paz do Senhor. Paz. Esse ano, tripulado, Sim. amado por Jesus, que necessito da vitória do Brasil para mim ter a vitória também, Hum. para sair daqui. Sim. Então eu peço oração a esse favor. Jesus dá vitória para o Brasil para que os que têm vontade de voltar para o Brasil possam voltar e trabalhar em paz, né? Amém. Ouve, Anderson? Amém. E a irmã Maria. Então, a irmã Clarice, ali de Totig, com certeza carece das nossas orações, a ela, ao seu esposo e aos seus familiares. Simone Uemura ou Júlio Kaoru Uemura? Boa noite, A paz. Boa noite noite. a A paz do todos. Senhor. A paz. A Simone. Eu quero só agradecer a Deus por estar nos protegendo, né, da oportunidade da gente estar aqui aprendendo um pouco mais a palavra. Glória a Pedir Deus. proteção para que Deus nos proteja desse coronavírus e principalmente vocês aí da área da saúde, né, que o negócio está complicado. Só proteção, para que proteja todos. Sim. Então, o Senhor é o escudo e fortaleza sempre presente. Não é de vez em quando, é sempre presente. Amém. Mas, muito grato, Simone Uemura. O Julinho? Aí ele está com as crianças, Isso. mas é a mesma oração. Amém. Amém. Então, Júlio Kaoru Uemura está cuidando dos pequeninos. Então, a Simone agradece ao Senhor e pede as orações dos irmãos em favor de todas as nações onde este vírus, então, está se alastrando em proporções muitas vezes descontroladas pelas autoridades. Mas oramos em favor dos nossos irmãos em Cristo Jesus que estão neste país e também em outros países, incluindo o Brasil. Irmã Luzinete, por favor. Amém. Amém. Muito grato. Pai, Senhor, A paz. quero agradecer ao Senhor nosso Deus por tudo que Ele fez em nossas vidas. Sim, ó Deus grandioso. Proteção. Amém. Quero continuar pedindo oração aos meus pais, aos meus irmãos que são aqui. Situação dos países, né? O Senhor nos dê graça. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Muito grato. Então, nós sabemos que alguns países têm mais incidência, outros têm menos incidência. E ainda passaram-se 2 anos desde o início e a ciência não evolui assim tão rápido. Necessita mais conhecimento para proteger é outra palavra, mas para proteger a cada um de nós, né? Uma profilaxia eficiente é a palavra exata para proteger todos aqueles que estão sujeitos a esta infecção. Então, vamos com os nossos irmãos que estão aqui, então. Ao Anderson, que está conosco, sempre participando, e Keiko.
Yoroshiku. A paz dos irmãos. A A paz. paz. Primeiramente agradecer porque Deus está nos guardando lá na empresa, porque está uma epidemia muito grande lá dentro. O Essa Senhor. semana quase a gente não trabalhou. De A gente corona? ia para o serviço e trabalhava, sim. Só no galpão foi 57 pessoas. Do meu horário só. Deus amado. De uma vez só. E está se alastrando cada vez mais e Deus tem nos guardado, né? Oh, glória a Deus. Graças a Deus a gente está se livrando. Mas pedir oração para os irmãos para que Deus continue nos protegendo. Que está complicado. Todo dia está complicado. É, cidade pequena, não tem. Bom, já disse o governo, não tem para onde correr. Verdade. Então, a Keiko, Só agradecer e pedir proteção, mesma coisa, né? sim. Então, como já em todos os irmãos que comentaram até o momento, então a proteção divina, o Senhor tem, né, braço forte, braço estendido, mão forte para nos proteger. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele guarda, livra e protege. E sempre lembrando, devemos então fazer a nossa parte neste processo. Não podemos entregar tudo ao Senhor daquilo que é nossa obrigação e nosso dever. Irmã, isso, Kazufume e Irmã Maria. Moshi. Oi. Nós não Amém. temos nada em particular, mas só agradecemos a Deus pela proteção, por ter nos guardado até hoje, sem grandes doenças, né? Grata só. Então, Amém. Amém. Livre dessa doença, desse corona. Amém. então, a enfermidade, a doença, o mal-estar, algo que afeta o nosso corpo, realmente muitas vezes é mais doloroso do que uma outra situação. Uma perda ou qualquer outro tipo de situação desagradável que a gente passa. Mas quando dói alguma parte do corpo, quando passa através do nosso corpo, então é isso. Evidentemente, todos padecemos deste mal. Não? Quando ataca algo contra o nosso corpo, a busca da presença do Senhor sempre é maior. Nishimura Kyodai, onegai shimasu. 兄弟コロナが増えてきてるんですけれども、一応1万7000から8000ぐらいの数字ですけれども、私も渋谷とか通らないようにショートカットで仕事をやっている。なるべく電車は少なく乗るようにしてるんですけども、だから Corona tem aumentado muito, em torno de 18 mil. Ele trabalha perto de Shibuya, mas ele faz o possível para não passar pela estação de Shibuya, 感謝しています。que é o 無事だ centro, né? 周りに広げないように、また自分もかからないように気をつけたいと思います。以上です。 Sempre andar mais atrás do... Sempre não andar no batalhão, sempre atrás ou na frente. Então, fazer a nossa parte, não? No processo. Evidentemente, nos resguardar e nos proteger. Amém. Sabendo que o Senhor está sempre à nossa direita, à nossa esquerda, à nossa frente e à nossa retaguarda, o Senhor é sempre presente. Amém. Agradeço a todos vocês, ao Senhor acima de todos e de tudo. Irmã Mieko, então, com os aniversariantes e algo que queira. A paz, boa noite a todos, bom dia. A irmã Celina hoje enviou um recado falando que estaria ausente, né, do culto. E como a Kelly falou que às vezes o deserto, né, vem para o nosso aprendizado. Desde segunda-feira passada, antes de ir ao plantão, né,
Eu fui limpar o carpete, de lá travou minha coluna e tá até agora. Hoje mesmo não pude ir pro culto da manhã, no culto da igreja Shinohara, dos japoneses. Coloquei um supositório, fiquei deitada. E agora, antes do culto também, estava com uma dor tremenda, também tive que colocar outro supositório para poder Estar aqui. estar presente. Peço oração, então, aos irmãos, né, pela minha recuperação, que não fui para o médico. É rebelde. Enfermeira rebelde. Brincadeira. E também pela nossa saúde espiritual e também para evitar mais esse mal da corona, né? Para saber se é Omicron ou não. Além de dar corona, se der positivo, quer saber Omicron, tem que fazer outro exame, né? Então, já viu, né? Que às vezes quando a gente está fraca fisicamente, né? Aí o vírus nos ataca, né? Então, Deus Imunidade nos livre. alta. Amanhã eu né? tenho que ir pro Por plantão, favor. só por Deus O mesmo. Senhor esteja conosco. Lá vou eu com supositório Ô, Senhor amado. e me guarda. É porque determinados tipos de dores, um Remédio comprimido não faz efeito. convencional não faz efeito. Faz efeito, mas não, para esse tipo de dor é como se nada acontecesse. Os aniversariantes estão deste mês, que se finda, janeiro. A irmã Mieko tem ali anotado. Então, no mês de janeiro, no dia 1º, foi o esposo amado da Luzinete, da irmã Luzinete, né? Alberto. E o Alberto Sato, que é o esposo da Maria Sato, né? Então, vamos louvar um corinho, né? Uhum. Arigato, agradecimento. Então, não oramos, mas agradecemos. Uhum. Mas depois oramos, então, em favor deles. De todas essas orações. Vamos louvar ao Senhor, então, uma vez? Eu vou tentar ler. A letra é pequena, o braço está curto. Ok? 1, 2, 3. Arigato, subarashi megumi yo. Arigato, tokoshie no inochi no itsumo tomo ni ite kudasaru subarashi Yesu sama. Arigato, subarashi shishi yo. Arigato, tokoshie no aganai, itsumo tomo ni ite kudasaru subarashi Yesu sama. Arigato, subarashi megumi yo. Arigato, Subarashi tokoshie itsumo tomo ni ite kudasaru subarashi Yesu sama. Então, graças a Deus. E Vamos orar então por esses Não, deixa eu pedidos. tentar traduzir. Ah, Agradeço a preciosa bênção, agradeço a vida eterna, glória a Deus. sempre juntos conosco, precioso Jesus. Agradeço o precioso sangue derramado, agradeço a redenção eterna. Amém. Amém. Bom. Arigato. Arigato. Senhor Deus e Pai, palavra maravilhosa é a Tua palavra, digna de toda a aceitação. E diante dela nós sempre queremos estar,
porque o Senhor é aquele que guarda, é aquele que livra, é aquele que saura, é aquele que sara, cura, renova, restaura e restabelece. E nós cremos. Tu és Deus sempre presente. É refúgio e é fortaleza para aqueles que o buscam. E o Senhor os guarda e os livra. Em nome de Cristo Jesus. Por todos esses irmãos. Que como nós, todos os teus filhos, aonde estiverem, passam por dificuldades, passam por problemas. Ó Senhor, mas o Senhor tem nos guardado. Temos chegado até aqui. Aqueles que nos assistem, aqueles que sempre estão conosco através deste vídeo, ali as tuas bênçãos repousam em cada lar, cada família. No lar da família, no lar e na família da irmã Luzinete, no lar e na família da irmã Clarice, no lar e na família da irmã Cecília, no lar e na família do irmão Nishimura, no lar e na família de todos esses irmãos, ao Anderson e a Keiko, e aos seus familiares todos, a irmã Maria e ao irmão Nishimura. Ó Senhor, que o Senhor ali esteja guardando, protegendo ao Anderson e a Keiko, a cada um de nós. Ó Senhor, a irmã Maria Sato, que não está conosco, Senhor. Ao seu esposo, Celina, ali abençoando também. A irmã Celina, que não pode estar conosco. A irmã Kelly, que está conosco. Senhor, seu lar, a sua família, os seus afazeres, o seu local de trabalho, aonde ela estiver. Ali que o Senhor esteja com as tuas bênçãos, os nossos familiares que ali estão no Embu, aos nossos familiares que estão ali em São Paulo. No nome de Cristo Jesus, nós te bendizemos e te agradecemos. Que a irmã Luzinete, o seu esposo, o irmão Alexandre, continuem sendo bênçãos em tuas mãos. Para isso, eles necessitam da tua proteção, do teu cuidado, ó Deus Santo. No nome de Cristo Jesus, nós continuaremos confiando nesta palavra justa, santa e boa. E tudo aquilo que tem acontecido na nossa vida presente é do teu conhecimento. Continua a guardar, a proteger, pois estes teus filhos são agradecidos a ti. No nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, nós te pedimos a tua presença falando com cada um de nós. E te bendizemos e te agradecemos, porque és digno de toda a honra, todo louvor e toda a glória. No nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Agradecidos ao nosso Deus. Então, ali na região onde o Anderson tem estado, era uma região assim bem protegida, é uma enseada meio escondida, vamos dizer assim. Não tem muito comércio, não vemos assim razão de ter aumentado significativamente e demasiadamente o número de pessoas ali infectadas. Mas muitos saem e vão para outras cidades e aí quando regressam, então trazem para lá. Mas não somente a eles, mas em todas as partes do mundo, esta infecção, como nós já dissemos, tem se alastrado. E recorremos ao nosso Deus, porque é sempre presente. E vamos fazer então a nossa parte e o Senhor com certeza não vai nos abandonar. Amém. Amém. Então, aqui nesse nosso texto, para cada um de nós meditar um pouco, pode ler o texto completo, que está no capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 17. Na verdade, este é o texto completo que fala deste assunto, que são algumas informações. Bom, seguindo essas informações, este raciocínio, durante todo o meu tempo de vida cristã, evidentemente, na nossa vida cristã, eu fui, assim, muito abençoado pelo Senhor. E eu creio que por estar na presença de pessoas comprometidas com a palavra de Deus. Então isso é muito importante, esta triagem que fazemos daqueles que estão sempre ao nosso redor. Não é aquele que é esporádico. Eu não posso fazer essa triagem no meu local de trabalho, eu não posso fazer. Mas nos meus relacionamentos, sim, eu posso fazer.
e nós devemos fazer. Então eu sempre, como alguns sabem, eu sempre tive essas pessoas, né, que pela vida que viveram e pela vida que vivem, esses que estão vivos, alguns já estão com o Senhor, mas então eles deixaram boa impressão na minha vida. Então essa boa impressão, e eu aprendi muito com essas pessoas. Ah, mas você aprendeu o que comigo? Ah, mas eu aprendi. E sei que o Senhor, com certeza, vai continuar abençoando essas pessoas como tem me abençoado pelo fato de eu ter esta amizade, estar junto com essas pessoas, não fisicamente, mas conversando, algumas poucas vezes fisicamente, mas o Senhor com certeza vai continuar abençoando essas pessoas, porque elas, sem querer, mesmo sem querer, têm sido bênçãos na minha vida e com certeza na vida de outros. São pessoas que nesse decorrer desta pequena vida cristã que nós temos, ou que eu, mas que nós, assim como a minha esposa, são pessoas que nunca usaram indevidamente a sua autoridade espiritual, ou a sua influência para ganho pessoal, ou ainda qualquer outro motivo impuro. O que muitas vezes nós encontramos nesta nossa pequena jornada aqui neste país, pessoas com propósitos e objetivos diferentes. Nós algumas vezes já comentamos com alguns irmãos, não vou mencionar os nomes, mas eles estão ouvindo, e que pessoas procuraram assim um ganho pessoal, obter algo, e isso nunca foi assim do meu dia a dia, do meu querer, do meu agrado. E muitas vezes a gente se afasta de determinadas pessoas exatamente por eles levarem uma vida onde o motivo deles não é realmente o motivo que está na palavra de Deus, e muitas vezes eles falam algo e que não corresponde então na vida diária, né, na vida cristã. Então por isso que a palavra de Deus nos ensina que é para aquilo que falar, praticar, ou então não fale, não? Então aqui nesse texto eu marquei alguns, mas Paulo relata então 9 características do genuíno caráter cristão. Então, um cristão autêntico, né, não precisa ser da igreja A ou da igreja B, né? Mas vamos ver assim, juntos, o que Paulo está dizendo. Então, no nosso versículo 8, bom, antes de tudo, sou grato a meu Deus. Então, já ele é grato a Deus. Então, uma característica é que todo cristão deve ser um cristão grato, um cristão agradecido. Então, antes de tudo. Então, antes de começar a conversa, o assunto que ele vai desenvolver, ele já disse: sou grato a Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês. Amém. Então, nós sabemos que não foi Paulo, não sei quem foi, não sabemos quem foi, mas não foi Paulo que fundou a igreja de Roma. Por isso que ele está falando que quer ir lá. Mas a igreja de Roma não foi fundada por ele. Então, Paulo esteve em vários lugares, como está relatado em outros livros, e essas pessoas falavam para ele do crescimento da igreja em Roma. Então, era uma igreja que cresceu muito rapidamente entre os gentios. Não era a igreja de judeus, era a igreja dos romanos. Romanos predominavam em Roma. Não significa que não tinha outras nacionalidades lá, sim. Mas então, em vez de Paulo ficar com ciúmes, porque a igreja não foi fundada por ele, o que acontece muitas vezes, a pessoa fica assim meio com ciúmes, meio não agindo de forma exata,
quando a igreja foi fundada por outro. Já vimos isso. Mas em vez dele ficar assim com ciúmes ou com algum sentimento, ou com algum sentimento diferente daquele, porque essa igreja de Roma não foi fundada por ele, ele, em vez de ficar preocupado, ele ficou agradecido. O que deveria acontecer com muitas pessoas que muitas vezes já aqui mesmo têm nos procurado, e aí os motivos são impuros, diversos e diferentes daquele que é na realidade. Já dei alguns exemplos para alguns irmãos, mas infelizmente pela internet eu não vou falar. Então, um espírito agradecido é a vontade de Deus para nós. E eu marquei um texto para nos ajudar, que está em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18. Vou abrir aqui a nossa Bíblia, que está em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18. Opa, já cheguei em Apocalipse. Gálatas, Efésios, Tessalonicenses, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18. Ok? Bom, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18. Pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Então, Paulo está dizendo o quê? Que esse trabalhador, ele tem que estar sempre contente com aquele salário que ele recebe do Senhor. Vamos chamar assim, não é com o salário que ele recebe da empresa. Então, com aquilo que eu tenho que estar agradecido, porque senão eu vou estar eternamente descontente. Se eu não estiver agradecido com aquilo que Deus me concede, tem emprego, não tem emprego, tem serviço, não tem serviço, como diz o grande filósofo, eu sempre falo para mim, o grande filósofo Anderson Luiz de Almeida: é melhor pingar do que secar. Eu falei até para um brasileiro que trabalha comigo. E é uma verdade, não é versículo bíblico, mas... Então eu tenho que estar agradecido com o meu salário. Se eu não estiver contente com o meu salário, vai procurar um outro serviço para ver se acha. A idade já não permite. Mas, então, cristão agradecido, não? É aquele que não são necessárias, eu escrevi porque precisa prestar atenção. Cristão agradecido, isso é a definição robertiniana. Cristão agradecido é aquele em que não são necessárias bênçãos materiais para ser feliz, e sim aquele que tem a Cristo como a prioridade da sua vida. Então, as bênçãos materiais são necessárias? São, é claro, dependemos disso, dependemos daquilo, dependemos de tantas outras bênçãos materiais, tanto físicas como no nosso corpo ou como externas ao nosso corpo. Isso são materiais. Ter um bom emprego não tem pecado. Ter uma boa casa não há nada de mal. Mas se não tiver, nós devemos estar contentes com aquilo que o Senhor tem nos concedido. Não acomodados. Eu não falei acomodados. Acomodado é aquele que fica na rede tomando água de coco, esperando que o Senhor venha mandar um anjo e depois trazer o envelope do fim do mês para ele. Esse não existe. Então, tem que trabalhar, sim, tem que trabalhar, mas agradecido com aquele que ele tem. É pouco, agradece. É muito, agradece dobrado. Ou seja, essa bênção principal que vai nos alegrar, que nos vai dar o contentamento necessário, tem que ser aquele que coloca a sua vida em prioridade com Cristo Jesus. Amém. E também, versículo clássico: buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas, aquela listinha que ele deu anteriormente, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, busca primeiro o reino de Deus, que essas outras coisas vêm no pacote, como a gente diz. No versículo 9,
voltando ao nosso texto, então ele diz: Deus a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês, e o comecinho da 10 em minhas orações. Então, todo cristão deve orar. Não precisa orar como Daniel. Se puder, ora como Daniel. 3 vezes ao dia, 1 hora cada vez. Só que aí você vai ser mandado embora do emprego, com certeza. Mas aquele espírito de oração, está trabalhando e está lembrando dos irmãos. Oh, abençoa, Senhor, aquele irmão ali que passa por aquela dificuldade, necessita de um local de trabalho, um local de emprego. Aquele irmão que recebeu uma bênção do Senhor, graças te damos, ó Pai. Ou seja, oração, não é oração só de pedir, mas de agradecer, de buscar a presença do Senhor. Então, Paulo, segundo ele diz aqui, Paulo incluía nas suas orações os irmãos da igreja de Roma. Ele estava em Roma? Não. Mas ele lembrava dos irmãos da igreja de Roma. Por isso que eu tenho que me lembrar das igrejas que estão lá dos irmãos que estão em outros estados desse país, que estão em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, aonde quer que estejam os nossos irmãos em Cristo, eu tenho que me lembrar deles. Então, uma oração espiritual em favor dos outros. E não... Vou ler de novo. A Deus a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho. É minha testemunha, de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. Então, nas nossas orações, eu tenho que orar em meu favor? Sim, tenho. Mas eu também tenho que orar em favor dos meus semelhantes. Isso tira de nós aquela oração que vai buscar benefícios para si mesmo, que nós chamamos de oração egoísta. Senhor, me dá uma casa, Senhor, me dá um carro, Senhor, me dá isso, Senhor, eu preciso daquilo, Senhor, eu quero saúde. Então, mas... E os outros que estão passando necessidades? E eu separei 2 textos. Um que está em Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Gálatas, para quem anota, capítulo 6, versículo 2. Versículo conhecido. De Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Levem os fardos pesados um dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Então, eu vou ajudar o meu irmão a levar o seu fardo. O irmão vai me ajudar a levar o meu fardo. Ele não vai levar para mim. Só Cristo Jesus que disse: tomai de mim, pega o meu e eu pego o seu. Seu fardo está pesado, então ele troca. Mas ele, sim, eu não faço com o meu irmão. Nem o meu irmão fará comigo. Ele vai me ajudar na caminhada. Sim, está correto. Então, orar em favor dos outros e também para que o outro irmão, que muitas vezes não vemos, não conhecemos, mas que está orando em nosso favor, isso agrada ao Senhor. Então, essa oração não é egoísta, e sim uma oração para ajudar ao nosso próximo. E voltando ao livro de Romanos, no capítulo... Voltando na Bíblia. Mas Romanos, capítulo 15, versículo 1. Então, esse texto é mais conhecido ainda, porque... Então, Romanos, capítulo 15, versículo 1. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Ou seja, eu tenho que fazer uma oração para buscar a minha presença em favor dos meus filhos, dos meus netos, da minha esposa, sim. Mas eu também, como diz nesse versículo aqui, eu não posso só orar para agradar a mim mesmo. Ele está falando de uma outra forma, sim. Mas agradar, procurar o bem-estar do nosso próximo. No versículo 10, ainda do nosso texto, todo cristão deve ser comprometido com a obra de Deus, acima de seus próprios planos.
Vamos colocar a vontade do Senhor na frente da nossa vontade. Isso que quer dizer eu colocar o Senhor acima dos meus planos. Ou seja, significa que eu tenho que ter planos. Eu tenho que... eu quero trabalhar até não sei quantos anos de idade, depois eu quero ir embora para o Brasil. Ou eu quero sair do Brasil e quero morar no Japão. Ou em qualquer outra cidade, qualquer outro país. Então, esses são os planos. Tem que ter, sim, é bom tê-los, mas, evidentemente, colocar o Senhor na frente da nossa vontade. Como disse Jesus, Pai, faça-se a tua vontade, não a minha. Ele, sendo Deus, pediu para o Pai que o Pai fizesse a vontade dele. E nós temos 2 textos que estão no livro de João, em João, capítulo 4, versículo 34. Então, João 4, 34. O que é que Jesus disse? João capítulo 4, versículo 34. Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Bom, Jesus poderia ter feito de outra forma. Sim, ele é Deus, mas ele foi obediente. A palavra de Deus diz que ele foi obediente até a morte. Amém. Morte de cruz, sim. Mas ele foi obediente até o final, até a morte. Ele poderia falar não. Para alguma situação, mas ele falou sim para todas, para que se cumprisse então a vontade de Deus através dele. E mais um versículo, João capítulo 8, ainda no versículo 29. 2 folhas para frente, aliás 3. João 8, 29. João 8:29. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Não é fazer o que agrada ao Senhor, ele não vai abandonar. Agora, viver uma vida torta, com certeza vai ter dificuldades, vai ter problemas. Não significa que vamos ficar isento de todas as coisas. Todas as coisas acontecem igualmente a todos. Deus dá o sol para bons e maus e a chuva para justo e injusto. É todo mundo. Não interessa a sua crença, a sua religião, todas as coisas acontecem igualmente. A diferença está no livramento daqueles que amam ao Senhor. Amém. Na proteção, no cuidado da presença do Senhor. Então, devemos sempre orar para que o Senhor, então, nos utilize como instrumento de bênçãos para outros, né? Conhecendo e fazendo a vontade do Senhor. Amém. Então, aquele texto que nós lemos, já foi lido outro dia, de Atos, que Paulo queria ir para Ásia Menor. Queria para a Ásia Menor, né? Ele queria entrar na Bitínia, que se chama. Mas o Espírito está escrito, o Espírito de Jesus o impediu. Pronto. E não ficou insistindo, não é um Jonas da vida. Porque Jonas insistiu no seu propósito, que não era o propósito de Deus, e nós sabemos o que é que deu. Então, eu tenho que colocar o propósito de Deus. Mas o propósito de Deus nessa situação não me agrada. E o que eu posso fazer? Vou brigar com ele? Não, eu tenho que ser obediente. Porque com certeza ele vai dar uma solução, ele vai dar um escape. Então nós vemos muitas situações onde não temos nada à frente de bonança, daquilo que nos agrada. Mas o final é bem diferente. Porque os caminhos que para o homem parecem retos, levam à destruição. Então é melhor os caminhos do Senhor. Então agradar ao Senhor acima dos nossos planos. Esse deve ser uma característica de todo cristão. Então agradar ao Senhor, ser comprometido com a obra de Deus, orar e o primeiro que nós vimos, então, o cristão agradecido, ainda que venham as dificuldades. Então, no versículo 11, ele está disposto a ser usado pelo Senhor. O que ele diz no versículo 11 de Romanos.
Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-lo. Não é dom espiritual para mostrar que ele tem um dom espiritual. É para ajudar o próximo. Deus dá os dons para quê? Não? É para eu ajudar o próximo, para edificar a igreja. Não é para proveito próprio. Ah, tenho dom de cura. Ah, tenho dom de tantos outros dons que existem. Mas não é para benefício próprio. Amém. Não? Amém. Mas sim para ajudar o nosso. Como ajudar outros cristãos. Foi o que ele disse. Então, para fortalecê-los. Ou procurar algo para fazer para fortalecer os irmãos. Para ajudar outros cristãos ou não. Ou não. Não é só cristão. Se fosse ajudar só cristão, é como a gente diz, é pescar no aquário. Não. Vou ajudar aqueles que não são cristãos. Nós estamos rodeados aqui, no nosso edifício, por exemplo, de só não cristãos. E nem por isso eu deixo de ajudar, de abrir a porta, de fechar a porta, de fazer qualquer outra atividade, ainda que pequena, mas que não é do ritual, não é da cultura deles. Então não é com a intenção de eu assumir o controle de uma situação ou obter algo do outro para meu proveito próprio. Antes eu tenho que ser uma bênção na vida dos outros, como vocês têm sido na nossa vida, e eu tenho que reconhecer, nós temos que reconhecer que, ainda que possam pensar que não, mas tem sido sim. Então, Amém. ser útil ao Senhor e à sua obra. Ser humilde, uma outra característica, e não recusar a ajuda de outros. Ainda que essa ajuda possa vir de alguém que é menor do que eu, em qualquer sentido que os irmãos queiram, não? Menor, não só fisicamente, mas menor espiritualmente, menor financeiramente. Então, eu tenho que não recusar a ajuda dessas pessoas. E não pensar que já está espiritualmente maduro, ou seja, o suficiente. Ninguém é espiritualmente maduro o suficiente. Eu sempre aprendo, sempre que eu preciso preparar uma mensagem, eu aprendo alguma coisa. Então, nós temos que crescer no Senhor. Isso é uma outra característica. Estou passando alguns minutos para terminar. Então, eu preciso das vossas orações para que eu possa servir ao Senhor melhor. Necessitamos, a palavra de Deus diz, orai uns pelos outros, se der tempo, de vez em quando. Não tem essa parte no versículo. Orai uns pelos outros, em tempo e fora de tempo. Então, esse deve ser o quê? Uma das características de todo o cristão. Então, ser humilde com aqueles que estão ao nosso redor. Independente da nossa posição na empresa, na nossa posição no reino de Cristo. Não porque eu sou diácono, não porque eu sou evangelista. Sem falar dos demais, né? Então não somos nada. Somos dentro da igreja, tem que ser. Eu sou ovelha. Eu comentei ontem com o irmão Alexandre, que a esposa e eles estão nos ouvindo, em que o Alexandre, ele sempre está no ar, mas você nunca o vê. É semelhante a um irmão ali da igreja do Ferreira, Adelmo, de muitas saudades, em que você somente vê a sua esposa, mas ele é um irmão que senta lá no último banco. Ele não gosta de aparecer. Então, não significa que ele está alienado, mas ele ajuda, ele contribui, ele colabora com muitos. Eu sou testemunha viva disso. Ele fez isso muitas vezes comigo. Apenas mencionando um nome. Teria que mencionar o nome de todos vocês. E por último, então, ser frutífero, que foi o que nós lemos até na semana passada. Então, ser frutífero na prática da vida diária e na obra de Deus. Ou seja, não ficar selecionando para quem vai entregar a palavra. Aquele que eu posso achar, de vez em quando eu faço isso, por isso que eu citei isso daqui. Porque muitas vezes eu acho que aquela pessoa não sei, não vai aceitar a palavra, não tem esse negócio. Eu já falei, eu faço isso. Já fiz, mas procuro não fazer, porque eu creio que está errado. Eu considerar que aquela pessoa não merece a salvação. Ou eu não vou falar da palavra de Deus porque ele é completamente desregrado. Mas havendo a possibilidade, eu falo.
Sim, não posso deixar. Só não aprovar os atos, né, Anderson? É só não aprovar os atos. Eu não vou ser conivente com os atos que eles praticam. Tem exemplos aí, mas coisa ruim a gente não mostra, não dá exemplo. E sim procurar, então, como desde o início eu falei, eu procuro me basear na vida de pessoas que eu tenho observado que tem uma conduta reta, uma conduta cristã, sem que nada o desabone, como disse o próprio Deus sobre Jó. Viste o meu servo Jó? Reto, justo, temente a Deus, e não escreveu, não está escrito, mas ele não faz isso, não faz aquilo. Antes ele ora, ele ajuda, ele contribui, colabora para o bem-estar dos outros. Não está escrito isso, não. Mas, então que esse possa ser o testemunho do nosso Deus em nosso favor, quando a cada um de nós se aproximar de alguém para ser agradecido. Então, agradecer nas orações. A irmã Mieko vai dar uma palavrinha. Eu gostaria que orasse também para o nosso pastor japonês, pastor Sato. Há 3 semanas atrás ele teve urticária forte, que ele pregava com efeito de remédio também, né? E era dor e coceira, né? Uma coisa é urticária, acho que só quem teve que já sabe, arde que nem fogo, né? Então, ele pediu oração para os irmãos, mas nesta segunda que passou, ele começou a ter uma dor tão forte do lado direito, pensou que fosse... No rosto? Não, aqui na parte posterior da cabeça, pensou que fosse uma isquemia cerebral, alguma coisa, foi no neurocirurgião, o neurocirurgião falou, não parece ser isso, não, mas que poderia ser um herpes zoster. E na segunda-feira já estourou algumas bolhas, ele foi para dermatologista, foi medicado tudo e estourou também no olho. Aí o oftalmologista falou, sorte que você veio bem antes, porque ele lesa o olho mesmo, né? Dá até cegueira. E daí, hoje, ele pregou, nós não fomos, mas nós vimos no vídeo, ele pregou com o olho direito vedado, né? Porque põe o remédio e estava já diminuindo a visão do lado direito, né? Eu falei, então tem que vedar. Ontem eu falei com ele, se queria ir por dermatologista. Ele falou que não, que já estava sendo medicado. Mas hoje, depois do culto, ele me ligou falando que está tendo mais complicações. E amanhã, então, ele vai para a segunda opinião com outro médico, né, dermatologista especializado, bom, espero idôneo, espero que resolve. De nome. Espero que resolve a solução dele, que é um hospital que eu trabalho, né? Eu não falei para ele que eu estava com essa dor na coluna, né? E amanhã eu vou trabalhar. Falei que amanhã eu vou trabalhar. Então ele falou, não, eu sei, eu vou sozinha, eu tenho, né? Eu me viro lá. Tem que dirigir. Né? E também agradeço também as irmãs da família da Érica, né, de Santa Catarina, Florianópolis, onde falamos muito com a Luzinete. A Luzinete deu um testemunho tremendo da irmã Érica, que está firme no Senhor, já está trabalhando para a obra do Senhor, e que o seu filho também está empregado, ela também empregada. E também, no começo você dá todo o apoio, depois você vai soltando, está numa fase já de desmame, né? Graças a Deus, está sendo abençoada. Para quem não tinha onde ir, para onde não tinha onde morar, não tinha, só encontraram com a mala, né? Na praia. Então, Deus trabalhando, né? Então, agradecemos essa valorosa colaboração e oração dos irmãos. Amém. Então, vamos orar, porque estamos avançando aqui já a 12 minutos depois do horário. E em consideração a todos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Tu és maravilhoso, justo, santo e bom. Senhor. O Senhor requer de cada um de nós a humildade, a oração, a fidelidade, a obediência. Senhor. E o Senhor não lançará fora, o Senhor não vai desprezar. Senhor.
Por isso continuaremos confiando na tua providência. Temos visto e ouvido o testemunho de que o Senhor é Deus fiel, não falha, não falta e não vai deixar nenhum dos teus santos de mãos vazias. Por isso continuaremos confiando na tua providência, ó Deus Todo-Poderoso. Continua a acampar os teus anjos ao redor de cada um desses teus filhos, daqueles que nos ouvem neste momento, daqueles que nos assistem, para que, Senhor meu Deus, tenhamos a vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, contra toda dor, contra toda enfermidade, contra toda obra do maligno. No nome de Cristo Jesus, nós te bendizemos, Deus justo, santo e bom, Deus maravilhoso e sublime em todos os teus feitos. E temos que ser agradecidos a ti. A honra, o louvor e a glória ao nosso Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, para todos, sempre e eternamente. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação no Espírito Santo permaneçam com todos nós desde agora e para sempre. Nós dizemos amém, Senhor Jesus. Amém. Querendo Deus, estaremos reunidos no próximo domingo, junto com todos vocês, junto com aqueles que o Senhor tem colocado para assistir os nossos vídeos. Deus abençoe o seu lar, a sua família, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Lu,